Pessoal, aqui quem fala é a professora Nelly. Vamos a mais uma aula de ensino religioso e hoje nós temos como tema da nossa aula elementos constitutivos da religião. Você sabe o que constitui uma religião, o que a torna uma comunidade religiosa? E aí nós temos alguns elementos que são importantes para a constituição da religião. Um dos elementos importantes que nós podemos levar em consideração, podemos dizer que é um dos elementos principais da religião, é a fé. A fé é um elemento fundamental na religião. Por quê? Porque toda pessoa que faz parte de uma comunidade religiosa, ela tem fé, ou seja, ela acredita no ser superior, ela acredita no ser sobrenatural, ela acredita num Deus que é atemporal, que está além do nosso tempo e espaço físico. Então, a fé é imprescindível. É algo que toda religião ela tem em comum. Ela acredita em algo ou em alguma coisa para que assim ela possa ser considerada uma religião. Então, a fé é o elemento principal, porque é onde nós nos relacionamos com o ser superior, é através da fé, do acreditar, do crer. E aí outro elemento que constitui a religião é o elemento doutrina. O que são doutrinas? Você já ouviu falar nesse nome, né, de doutrinas? Doutrinas são regras, ou seja, são normas, muito conhecido como dogmas. Cada religião, cada contexto religioso, ele possui seu conjunto de regras, de dogmas, que faz com que a religião ela possa viver, os membros dessa religião ela possa viver em harmonia uns com os outros. Então, esses dogmas, nessa crença que eles praticam, eles dão a direção, ele rege toda aquela comunidade eclesiástica, aquela comunidade religiosa. Então, a doutrina, o corpo de doutrina de uma religião vai dar um direcionamento, vai dar uma conduta, vai trazer, no caso, uma conduta eficaz, porque cada religião tem seu conjunto de dogmas, tem seu conjuntos de regras que são feitas para que os fiéis possam assim seguir e viver e ter um convívio, né, uns com os outros e de maneira exemplar. Outro elemento que constitui a religião são os ritos. Se nós formos observar, tanto em religiões afro, religiões cristãs, existem rituais. Nós podemos dizer que alguns rituais nas igrejas católicas, que são as missas, né, a Eucaristia, na igreja evangélica, os cultos, né, no candomblé, as oferendas, e cada um tem os seus rituais. Nós temos em geral o ritual de casamentos, que tem quase em todas as religiões. Nós temos rituais de batismo, rituais da ceia do Senhor. Então, rituais, esses ritos, ele constitui também a religião. Nós temos também outro elemento que é importante, que é a teologia, que é o estudo sobre Deus. Teo, Deus, logia, estudo. Então, todas as religiões que professam acreditar no ser superior, que na religião cristã chamada de Deus, ela se propõe a estudar e passar valores e ensinamentos desse Deus ao seu povo. Então, temos o corpo da teologia, o estudo da teologia, para que possamos prosseguir conhecendo ao Senhor e aprendendo a viver de maneira exemplar, aprendendo a viver bem e praticando o bem. Nós temos também como elemento principal a obediência. Então, é um dos elementos também importantes na religião. Quando você se propõe a seguir uma religião, você se propõe a obedecer às normas e crenças daquela religião. Então você abraça, você não é coagido a seguir a religião, digo. Mas a partir do momento que você a segue,
você tem como elemento principal, como valor, obedecer aquilo que você abraçou. Então, isso aqui são alguns dos elementos que constituem a religião, certo? Para a próxima aula, eu gostaria que vocês pesquisassem. Nós vamos ter a temática sobre líderes religiosos. Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre líderes religiosos e suas funções. Em cada uma, na religião cristã, o padre, quais são as funções do padre, na religião evangélica, quais são as funções do pastor, presbíteros, na religião do espiritismo também, e assim sucessivamente. Então, para a próxima aula, pesquise líderes religiosos e suas funções. Tenham todos uma boa semana e até a próxima. Tchau!